Olá, crianças! Vamos para a nossa sexta aula de matemática. A unidade é geometria. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, figuras planas e formas espaciais. Aqui nós temos uma imagens com sólidos geométricos, né? Feitos com palitinho de dentes e com jujubas, certo? Ficou interessante, não foi? Então, agora nós vamos fazer uma pequena revisão da aula anterior, onde nós iniciamos com geometria. Nós vamos ver os objetos que lembram alguns sólidos geométricos, certo? Nós vamos trabalhar, a princípio, com o cone e o cilindro, que são os objetos que nós trabalhamos na aula anterior. Aqui nós temos um cone, que é um tipo de sinalização usada, né, no trânsito, o cone. Nós temos um chapéuzinho usado em aniversários e temos um sorvete. Vocês estão percebendo que o cone ele tem uma base pontuda, né? E a parte de baixo ele é redonda, o sorvete é aplicado do lado contrário. Tá? O cone ele tem como característica um lado com ponta e o outro lado arredondado, certo? Vocês estão vendo aqui no chapéuzinho do palhaço, uma característica que é um lado pontudo e o outro lado arredondado. A mesma coisa com o sorvete, um lado redondo e um pontudo, né, com ponta. Então, é uma das características, são características do cone. Nós temos o cilindro, que tem duas pontas arredondadas. Estão vendo aqui? Dois lados arredondados, né? Em cima e embaixo, arredondados, é o que caracteriza o cilindro. E vocês estão vendo aqui que esses objetos aqui são objetos fáceis de rolar. Mas vocês já imaginaram por que eles são fáceis de rolar? Porque o que facilita eles rolarem é justamente essa característica arredondada que ele tem em um dos lados. No caso do cone e no cilindro tem os dois lados, né? Ainda facilita mais em que esses sólidos rolem. Nós temos aqui paralelepípedos, modelos de paralelepípedos. Será que o paralelepípedo ele rola com facilidade? Não, né? Por quê? Porque ele não tem nenhum dos lados arredondado. Então, isso dificulta, né, que eles rolem. Já a esfera rola com bem facilidade, porque ela é toda redondinha, né? A esfera, formato de uma bola, que nós temos de paralelepípedo, nós temos dois exemplos de tijolos e temos uma caixa. Nós vamos estudar o que significa esses lados aqui, o nome dado por esses lados, e essas pontas que emendam, né, que juntam esses lados daqui a pouco. E nós temos três tipos de esfera, né? Nós temos vários tipos de bola, nós temos um globo decorativo e temos um globo terrestre. Esse conteúdo nós vimos na aula anterior. Agora nós vamos falar com mais detalhes os sólidos que rolam, que são fáceis de rolar, e os que são difíceis. Aqui nós temos, que foi falado anteriormente, né? Eles têm bases redondas, que facilitam que eles girem, que eles rolem, né? Então, esses que são fáceis de rolar, eles são chamados de não poliedros, certo? E os que são difíceis de rolar são chamados de poliedros. Por quê? Eles não têm bases redondas, eles têm bases com outros formatos que não facilitam, que não ajudam que eles rolem. Aqui nós temos um exemplo do cubo com a base quadrada, que é a parte de baixo. Nós temos pirâmides com bases quadradas ou triangular e temos até bases retangulares, né? Certo? Então, os não poliedros são sólidos que são fáceis de rolar e os poliedros
são os sólidos difíceis de rolar. Prestem atenção sempre nas bases, tá certo? Que eles são os que caracterizam se são poliedros ou não poliedros. Aqui nós temos pirâmides e prisma. O que vem a ser a pirâmide? Geralmente, quando você lembra de pirâmides, você lembra de lados triangular, né? Então, a pirâmide, a sua característica são lados triangulares aqui. Todos os lados deles são formato de triângulo. Eu estou falando de lados, certo? Lados são em formas de triângulo. Fecha, né? Tipo uma caixinha, fecha no formato todos os lados com formatos de triângulo. Vocês estão vendo aqui que os lados deles são todos em formas de triângulo. O detalhe que vocês vão que diferenciam essa parte de baixo que nós chamamos de base. Eles podem, na pirâmide, ele pode ser quadrado ou triângulo. O que importa na pirâmide, para caracterizar que ela é uma pirâmide, são as laterais, que tem que ser triangular, certo? O prisma não. O formato do prisma, as laterais dele, o que caracteriza ele, são seus lados ser retangular, certo? Lados retangulares. Aqui nós temos um prisma com formato de quadrado, né? Certo? Ele não é triangular, nem é retangular, mas é um prisma em formato de quadrado. Ele tem tanto as bases dele como as laterais. É chamado de prisma quadrangular, certo? Então, prisma triangular. Por que esse prisma é chamado de triangular? Porque olha só a base dele, é quadrado, certo? Então, caracteriza ele, é a base dele, no caso. Aqui nós temos algumas figuras planas e espaciais. Nós vamos tentar agora diferenciar as figuras planas e as espaciais. As figuras planas, o que é que a gente percebe? Ela só tem frente e costa, certo? Ela só tem frente e costa. Frente e costa, né? Então, aqui eu tenho uma figura plana. Mas, quando eu falo em espaciais, são figuras mais complexas, né? Que ela tem o quê? Como aqui, ó, nós temos um círculo e nós temos uma esfera. Sendo que o círculo a gente só vê o lado. Tá vendo aqui? Dá a entender o quê? Quando você pega um desenho de um círculo aí, de uma esfera, você tem a ideia do quê? Do volume, o que a gente estudou lá em arte, né? Entendeu? E o quadrado, ó, se você for olhar, você vê esses pontinhos aqui, mas é diferente do cubo, ó, que você já vê essas linhas aqui que emendam uma na outra, né? Você já dá a entender que aqui atrás tem alguma coisa, aqui nos lados você já vê alguma coisa. O contrário da plana, ó, que você só vê o lado da frente, não consegue visualizar que tem nada atrás. Aqui nós temos, vamos primeiro para a plana, né? São que nós chamamos de quê? Figuras, formas geométricas, né? As formas geométricas. Então, a gente está vendo aqui as figuras planas, que são o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. E nós temos aí as espaciais, que são justamente aquela que dá a ideia de volume, que você consegue ver as laterais, você sabe que tem lados, que tem outros lados, não somente o da frente, não é isso? Você percebe visualizar outros ângulos, não é isso? Olha só, aqui você está vendo no paralelepípedo, você vê em cima, você vê frente e você vê lateral. Da mesma forma as pirâmides, né? Formato triangular, tá vendo? Você vê um lado, dois lados, três lados e sabe que atrás tem mais. Esse lado aqui a gente sabe que tem só frente e trás, não é isso?
Então, as formas espaciais, ela tem ideia, você consegue visualizar e ver que tem o que da ideia de volume aqui, né? Tem várias dimensões. Tem altura, né? Largura, certo? Então, vamos para a próxima. Pronto. Nos elementos do sólido geométrico, vocês vão ter que aprender a diferenciar o que é a face, o que é aresta e o que é vértice, tá certo? Então, olha só, foram colocados aqui tipo uma legenda para facilitar para vocês entenderem o que são faces. Então, todo esse desenhozinho aqui, que a gente chama de lado, esse aqui é amarelinho, todo esse amarelinho aqui, né? Em cima, que são os lados, tem esse lado, tem esse. Se fosse virando, a gente percebia mais lados, né? Nós sabemos que o cubo ele tem outros lados, tá certo? Então, esses ladinhos aqui, de frente, em cima, embaixo, essa parte todinha grande aqui, nós chamamos de face, certo? Essa uniãozinha aqui, essas pontinhas aqui, nós chamamos de quê? Essas pontinhas nós chamamos de vértices, né? Ela une um, um tracinho, esse tracinho aqui, fechando, né? A caixinha. Então, essa linha aqui, todinha aqui, essa linha, de uma ponta a outra, a linha, nós chamamos de aresta, certo? Ela une, vai de um canto ao outro. Essa linha aqui são a aresta. Já a união, pontinho que fica lá, que fecha, né, o tracinho, são o quê? São as vértices. Então, vamos repetir novamente. Face, essa parte aqui todinha, larguinha, né, são as faces. A linha são arestas. E o que está circulado, que é no final de cada caixinha tem uma pontinha, como se tivesse um tracinho do outro, aí são chamados de vértices. Vocês estão entendendo, né, crianças? Tudo bem direitinho. No final do livro de vocês, lá no material de apoio, tem vários recortes para vocês fazerem e montarem esses sólidos geométricos, certo? No material de apoio, a partir da página 5 até a página 17, até a página 11, desculpa, tem vários sólidos geométricos para vocês montarem, para vocês conseguirem exercitar e diferenciar um prisma de uma pirâmide, para vocês conhecerem esses elementos dos sólidos geométricos que são a face, as arestas e as vestas, são os que caracterizam cada elementozinho desse, de que fecha o sólido geométrico, que completam, que fazem parte do sólido geométrico. Então, nós temos o quê? As faces, essa partezinha aqui, né? Nós temos as arestas, essa linha toda vermelhinha aqui são arestas, e os pontinhos que fecham a caixa são chamados de vértices. Pronto. Agora nós falamos sobre o cubo, né? Agora nós temos um exemplo de poliedros, que esse aqui nós temos também da mesma forma aqui, só que não o cone, né? Nós temos outra forma geométrica. Então, aqui, ó, a face, justamente esses lados, né, que comportam em cima, frente, lateral, essa parte toda larguinha aqui são as faces, né? Os pontinhos, novamente, que unem, né? Esses cantinhos, os cantinhos aqui, esse cantinho aqui,
esse cantinho aqui, esse outro aqui da ponta, essa pontinha aqui, essa outra pontinha aqui, são chamadas de vértices. Já essa linha, né? Essa linha aqui são a testes. Então, espero que vocês estejam entendendo bem direitinho, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo de pirâmides. Pirâmide é todo poliedro formado por uma face inferior e uma vértice que une todas as faces laterais. Aqui, ó, triangular. Por que ela é triangular? A base, que é a parte de baixo, é triangular, é um triângulo, né? A base é triangular. Base que eles estão se referindo é o que está embaixo. Aqui nós temos uma quadrangular, porque embaixo é o que? A base dela é quadrada, mas as laterais dela são triângulo. Foi o que nós falamos na imagem anterior, né? Então, o que diferencia a pirâmide uma da outra são suas bases, porque as laterais delas todas têm que ser triangular. Então, esses elementos estão presentes na maioria dos sólidos geométricos, geralmente não são encontrados nos corpos redondos, né? Elementos das figuras planas. Então, nas figuras planas, qual o elemento que você encontra? Você encontra os lados nas planas, né? Você encontra os lados e as vértices. Que são as vértices? São os pontinhos que unem um do outro. Esses pontinhos aqui, ó, que unem um ao outro, certo? Então, as vértices do retângulo, né? Aqui a pontinha. E os lados aqui, lado e os lados para fechar o retângulo. Da mesma forma, nós temos a vértice do triângulo. 1, 2, 3. E as laterais do triângulo, certo? Os lados do triângulo. Aqui nós temos a vértice 1, 2, 3, 4. E os lados, certo? Nas formas planas, nas figuras planas, nós temos o que? Tá aqui explicadinho, as vértices e o lado. Essa parte aí, gente, vocês vão ver no capítulo, na página. Os elementos dos sólidos geométricos, vocês vão ver na página 127, certo? E essa explicação de elementos das figuras planas, esse desenho justamente um desenho do livro, vocês vão encontrar na página 130, certo? Essa imagem foi tirada do livro de vocês. Pronto. Nosso conteúdo de geometria, a gente já fez uma explicação sobre ele. Amanhã a gente vem com mais revisão para fixar melhor o conteúdo, vocês estudarem, porque esse daí já é o conteúdo da próxima prova. A unidade 1, o capítulo 1 que nós trabalhamos semana passada com prova, não vai ter prova. O capítulo 1 não entra nem o capítulo 2 de matemática, porque a gente já trabalhou com prova. O restante do livro, vocês já começam a estudar esses conteúdos que vocês estão vendo hoje, amanhã, já começa a estudar, porque é conteúdo já de prova, não acumule o conteúdo, tá certo? Essa unidade aqui, essa parte do conteúdo, é uma revisão, porque nós já trabalhamos em aulas anteriores, mas não foi cobrado em prova. Só que nessa prova que vai acontecer, que são provas bimestrais, já vai entrar estimativa, continhas de adição e de subtração, que nós não trabalhamos. Assim, no primeiro momento a gente fez só o primeiro capítulo, mas no segundo momento de prova já cai mais conteúdos. Então, vamos estudar. Né? Não será mais só 4 questões, serão 8, entendeu? Já se programe, estudem mais, tá bom? Tá. Juntando quantidade.
Para realizar essa operação, devemos juntar todas as quantidades. Então, a gente vai trabalhar com o que? Se nós vamos juntar, então dá a ideia de adição. Nós estamos trabalhando com a adição, porque aí falou em juntar, né? Quando juntamos, estamos fazendo uma adição. Cada um dos valores da adição é chamada de parcela. Então, se você tem um valor, dois valores para somar, você tem a primeira parcela e a segunda. Se você tem três valores para somar, você tem a primeira, a segunda e a terceira. Então, dependendo da quantidade de valores que você tem, aí aumenta o número de parcelas. Então, aqui nós temos dois valores somados, então eu tenho a primeira parcela, que é o número 15, e tenho a segunda parcela, que é o número 24. Então, agora eu vou juntar para dar um resultado. Então, essa junção de resultado, essa soma do resultado, eu chamo de soma ou total. Então, 15 mais 24 é igual a 39. Lembrando que o símbolo da adição é uma cruzinha. Aqui meu que cortou. Mas o símbolo da adição é uma cruzinha, né? Vocês estão vendo aqui nosso símbolo da adição. Temos aqui esse U que representa a unidade e o D que representa a dezena. Nós trabalhamos isso lá no primeiro bimestre. Então, aqui nós vamos juntar, somar os números 12, que é a primeira parcela, porque é o primeiro número que está em cima, e o número 13, segunda parcela. Então, 12 mais 13 é igual a 25. Esse resultado é a soma ou total. Vamos novamente para a outra continha. Aqui nós temos o número 76 mais 0. Todo número somado com 0 é ele mesmo. Não tem com que somar, então eu repito o número. Lembrando que na adição eu sempre começo a somar unidade com unidade. E quando eu vou montar minha continha, armar minha continha, eu coloco um número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Isso daí vocês não podem esquecer. Porque tem criança que às vezes começa a responder colocando o número, começa aqui, vai para lá, e a conta às vezes não dá certo não, viu, gente? Principalmente se tiver com a conta com receita. Então, nós vamos agora para a próxima conta. Nós temos aqui 42 mais 53. 2 mais 3 é igual a 5. 4 mais 5 é igual a 9. Então, a resposta é 95. O resultado, a soma ou total é igual a 95. A primeira parcela que eu somei foi o 42, a segunda parcela o 53. O resultado, a soma ou total, foi igual a 95. Agora nós vamos para a última continha de adição. 44 é a primeira parcela, 31 é a segunda parcela. O resultado, né, que é a soma ou total, 4 mais 1 é igual a 5, e 4 mais 3 é igual a 7. O resultado, a soma total, é igual a 75. Estimativa, gente. O que vem a ser estimativa? Estimativa quer dizer um número aproximado. Vocês já pararam para pensar quantos alunos tem o nosso bloco da manhã? Vamos fazer um cálculo aproximado. A nossa sala tem 19 crianças, certo?
Então, vamos chegar num cálculo aproximado. Então, as 4 turmas vai ter em torno mais ou menos uns 90 e poucas crianças. Vamos dizer umas 90 crianças. Por quê? Porque nem todas as turmas têm o mesmo quantitativo de aluno. Nem todas as turmas têm a mesma quantidade de aluno. Então, nós tivemos como base o número da nossa turma e calculamos as outras. Então, o cálculo aproximado que eu falei foi 90 e pouco. De repente, esse número pode ser mais ou um pouquinho a menos, tá certo? Então, foi uma estimativa que eu fiz referente ao turno da manhã. Agora vamos pensar, e os 2 turnos juntos? Vão ter mais ou menos quantos alunos? Ah, tia, vai ter em torno de uns 200 alunos, porque o turno da tarde tem mais crianças. Então, nós estamos fazendo um cálculo, o quê? Um cálculo de estimativa, porque eu não estou calculando, o segundo ano tem 19 alunos de manhã e 20 alunos à tarde. O terceiro ano tem 25 de manhã e 25 à tarde. Eu não estou fazendo um cálculo certo, eu estou criando método, estou criando estratégia para ter um cálculo aproximado. Estimativa é assim, tá certo? Nós criamos estratégia para conseguir um determinado número, referente ao que eu quero saber. No caso, a gente queria saber quantos alunos do turno da manhã tinha. Depois eu fui para o turno total, os 2 juntos. É isso? Então, eu criei uma estratégia para calcular, certo? Com base na turma do segundo ano. Deu para entender até aí? Então, a gente já trabalhou estimativa, é só para a gente fazer uma pequena revisão, né? Para vocês não esquecerem o conteúdo. Então, quando fazemos estimativa, não contamos os objetos e assim fazemos uma comparação a partir da quantidade já conhecida. No caso, a quantidade conhecida que nós tínhamos era o quê? A quantidade da turma do segundo ano. Aqui tem no livro de vocês, eu peguei do livro de vocês, essa imagem está meio embaçada, mas vocês conseguem entender porque eu tirei da imagem do livrinho de vocês, certo? Então, é uma imagem conhecida de vocês, da página 99, que é um conteúdo de revisão. Aqui, para saber qual a colmeia no visual tem qual das colmeias tem mais abelhas. Então, olhando assim, eu nem contei, a gente já sabe que é a colmeia da Ana, não é isso? Aqui tem a colmeia da Ana. Tia, qual foi o critério que você olhou? Você olha e vê que o quadro está mais cheio, né? Enquanto o do João tem esses espacinhos aqui em branco, vocês estão vendo, né, que estão em branco, o dela já está mais preenchido. Vendo aqui, ó. Aqui, olhando assim só no olho, ó, aqui tem 3, ó. Aqui no dela já tem 4, e ainda tem mais essa aqui, ó, embaixo, né? Aqui só tem uma, o dela tem mais essa, então é mais no visual, você vai fazendo uma comparação. Então, quando eu olhei, eu percebi que essa imagem aqui estava mais cheia. Essa daqui eu percebi mais lugares vazios. Então, eu usei a estratégia de perceber qual o volume, né? O que estava mais preenchido. Então, quando a gente está trabalhando com estimativa, nós vamos meio que comparando algumas situações também. Vamos criando estratégia para ter um determinado resultado. Bem, gente, nós concluímos hoje a nossa aula de matemática, nossa sexta aula de matemática. Espero que vocês estejam acompanhando os nossos agendamentos com atividades que desde sexta-feira nós retornamos, dia 3. Nós passamos uma semana com a semana de prova, certo? E agora nós retornamos com a nossa atividade do LV12. A gente está concluindo o nosso livro e nós vamos fazer avaliações referentes
aos capítulos que nós não havíamos feito na primeira prova, certo? Então, estudem, evite acumular conteúdo, não deixe para estudar de véspera nem no dia da prova. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.